Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje conheceremos a história de Zé do Telhado, um criminoso português considerado meio que um Robin Hood português. Tirava dos ricos e dava aos pobres. É uma história bem curtinha e vocês vão notar isso, tá? Porque, pessoal, eu não tô conseguindo falar muito. Eu fiz uma pequena cirurgia na boca, quarta-feira, então eu não consigo falar muito, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo. Como na sexta-feira eu sempre trago uma história criminal, eu resolvi trazer uma história, então, de um crime. Inclusive, ele foi condenado, mas é uma história mais leve e uma história curtinha, tá? Peço desculpa a vocês, peço a compreensão de vocês, mas é uma história curtinha que vocês também vão gostar de conhecer. Mas já de antemão, eu venho pedir a vocês que deixem o like no vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o canal, porque é o like de vocês que incentiva o YouTube para que ele mande os meus vídeos para mais pessoas. E é isso que vai fazer com que o canal cresça. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês e sei que posso contar com ela. Também se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para vocês não perderem mais nenhuma história. E compartilhem muito o canal e os vídeos com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, para que eles também tenham uma boa história para ouvir. Sem mais, então, vamos à nossa viagem no tempo de hoje. Vamos viajar para o ano de 1818. José do Telhado, ou Zé do Telhado, era o apelido de José Teixeira da Silva. Nascido em 22 de junho de 1818, em Penafiel, ele foi um militar e um famoso salteador português, um famoso ladrão. Chefe da quadrilha mais famosa aqui do país na época. Zé do Telhado é também conhecido por roubar dos ricos para dar aos pobres, e por isso ficou conhecido e é considerado o Robin dos bosques português, ou seja, o Robin Hood português. De origens rurais humildes, de uma família muito humilde e muito grande, com 14 anos, ele foi viver com um tio em Lousada, para aprender com o tio o ofício de castrador e tratador de animais. No dia 3 de fevereiro de 1845, ele casou-se com sua prima Ana Lentina de Campos e teve com ela 5 filhos. Tinha uma vasta experiência militar, começada no quartel de cavalaria. Como membro dos Lanceiros da Rainha, toma parte contra o Partido dos Setembristas pela restauração da Carta Constitucional no mês de julho de 1837. Após a derrota destas forças, ele refugia-se na Espanha. Quando ele volta para o país, aqui para Portugal, acontecia no país uma revolta contra o governo de Costa Cabral e começa então a Revolução da Maria da Fonte, em 23 de março de 1846. Coloca então as ordens do general Sá da Bandeira, que também tinha aderido. Assume assim o posto de sargento e distingue-se de tal forma na bravura e qualidades militares que na expedição a Valpassos ele recebe o grau de cavaleiro da Ordem Militar da Torre e Espada
do valor, lealdade e mérito. É a mais alta condecoração que ainda hoje existe aqui em Portugal. No entanto, seu partido entra em desgraça, porque amontoa dívidas de impostos que não consegue pagar e então ele é expulso das Forças Armadas. Ele não vê outra saída e começa então com assaltos e furtos e se torna então o Zé do Telhado. Chefe bandoleiro, ele realiza um grande número de assaltos por todo o norte de Portugal. Um período que estava sendo muito conturbado, porque foi um período de resistência do governo aos partidários, e isso acabou formando muitos grupos de guerrilhas aqui no país. O bandoleiro, o assaltante mais conhecido do país, acaba então por ser apanhado pelas autoridades em 31 de março de 1859. Na hora em que ele é apanhado, ele tentava fugir para o Brasil. Ficou preso, onde acaba conhecendo Camilo Castelo Branco, que inclusive se refere a ele em um de seus livros. Em 9 de dezembro de 1859, ele foi julgado e condenado ao degredo perpétuo na África Ocidental. A pena, então, ela é aplicada a ele em 28 de setembro de 1863, quando ele é mandado para Angola. O degredo seria o exílio. Por volta dessa época de 1800 e alguma coisa, 1800 e pouco, havia muito esse tipo de condenação. Inclusive, trouxe no canal que foi extinto, mas eu trarei futuramente a história da Maria, uma mulher que foi condenada aqui em Portugal por bruxaria e ela foi degradada para o Brasil também. Porém, a Maria, ela continuou praticando seus atos lá e depois é mandada novamente a Portugal, degradada novamente. Não é o caso aqui do Zé do Telhado, né? Ele vai ser exilado e é perpétuo, ou seja, ele vai ficar lá para sempre. Havia muitas essas penas, né, de mandar para outro país. Porém, o que acontecia? Eles exilavam a pessoa para outro país, colocavam a pessoa dentro do navio e quando chegava lá no outro país, a pessoa estava à vontade dela. Ou seja, ela não ia para uma cadeia, ela não ia nada. Ela ia ter que viver a vida dela ali normal, que foi o que aconteceu no caso da Maria, né? Ela chegou no Brasil e ela continuou praticando as artes mágicas dela, ela continuou lendo sorte, vendendo feitiços e continuou fazendo aquilo que ela fazia, até porque ela precisava sobreviver em outro país. E foi o mesmo que aconteceu, então, com o Zé do Telhado. Ele chega lá em Angola, vai viver em Malange e ele tem que se sustentar, tem que viver. Então, ele começa a negociar borracha, cera e marfim, ou seja, ele se torna um comerciante. Ele se casa, então, com uma angolana, a Conceição, e tem 3 filhos com ela, até porque ele não tinha esperança de voltar a Portugal, né? Ele constituiu uma nova vida lá, uma nova família, e ele era conhecido ali entre os locais, entre as pessoas ali da comunidade deles, como Quimoeso, que seria um homem de barbas grandes. E viveu ali tranquilamente, casado novamente, comerciante, até que falece com 57 anos de varíola e foi sepultado na aldeia de Xissa, lá em Angola mesmo. Erguido então ali um mausoléu, né, para ele, onde está depositados seus restos mortais e onde muitas pessoas até hoje vão lá para visitar e para lembrar dele e dessa história dele. Então, essa foi a história do Zé do Telhado. Como eu falei, hoje uma história curtinha, hoje um vídeo curtinho. Mas eu espero que vocês me perdoem. A semana que vem a gente traz uma história mais complexa, maior.
São coisas que acontecem, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o Zé do Telhado, esse ladrão, que no fim acaba se tornando um ladrão simpático. A gente passa a gostar dele porque ele era simplesmente um cara comum que uma certa época precisou sobreviver. Lembrando que depois que ele é exilado, ele não comete mais nenhum crime, né? Ele leva a vida dele honestamente e morre assim. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer. Se gostaram, por favor, deixe um likezinho para mim, que me ajuda muito. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação e voltem aqui para a próxima história. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!